Senhor presidente, senhoras e senhores deputados estaduais, nobres colegas de Assembleia Legislativa, funcionários, nossos telespectadores que nos assistem em casa pela TV Alerj. Diante dessa grave crise econômica que vem afetando gravemente o estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, precisamos nos atentar para os efeitos provocados pelo tão pouco discutido e questionado Pacto Federativo e sua constante metamorfose. Os estados estão estrangulados, os estados estão sufocados e, cada vez mais, o governo federal tem os seus cofres abastados. Vejam vocês que a falta de recursos do nosso Estado para pagar os vencimentos do funcionalismo aposentado e pensionistas, a que ponto chegamos? Os deputados federais precisam rediscutir o Pacto Federativo. Os cofres em Brasília cheios de milhões de reais. Só do estado do Rio de Janeiro, a Corte de Brasília leva algo em torno de 150 bilhões de reais por ano. De São Paulo, algo em torno de 300 bilhões de reais. Enquanto isso, os estados estão sem caixa para pagar fornecedores, os estados estão sem caixa para pagar os seus aposentados, para pagar o seu funcionalismo. Se os deputados federais quiserem realmente ajudar a salvar esse país, ajudar a salvar os estados e os municípios, há que se rediscutir o Pacto Federativo. Qual é o papel do Estado? Qual é o Estado que nós queremos? O que nós queremos para a população dos estados? O que nós queremos para a população dos municípios? Essa é a grande questão, presidente Sadi Noel, porque nós já fomos surrupiados na Constituição de 88, quando o atual senador José Serra, que é uma liderança política nacional, que era até então senador também da República, tirou da sua cachola que os estados não poderiam arrecadar o ICMS do petróleo na origem, e sim no destino. Naquele momento, o senador José Serra acreditou que estivesse beneficiando São Paulo. Não tinha ele bola de cristal e conhecimento suficiente para saber que ele estava, na verdade, era prejudicando. Porque hoje o estado de São Paulo tem royalties de petróleo, tem possibilidades imensas, e já foi encontrado um campo em frente ali, o Campo de Santos, que é um campo muito grande de petróleo. E ele acabou prejudicando os estados produtores e prejudicou enormemente o estado do Rio de Janeiro. Só a diferença entre royalties e ICMS no destino, só a diferença, se nós tivéssemos o ICMS
do petróleo, senhor presidente, aqui recolhido na origem, como é, de fato, todos os ICMS que são recolhidos, todas as mercadorias que circulam, elas recolhem o ICMS na origem. O único que não recolhe é o ICMS do petróleo. E compensaram o Rio de Janeiro, os estados produtores foram compensados com os royalties de petróleo. E mais, senhor presidente, só a diferença, conforme eu falava anteriormente, é algo em torno de 6 bilhões de reais que nós perdemos aqui. Hoje o nosso déficit é de 18 bilhões de reais. A União não ajuda os estados, a União prejudica os estados. Eu tenho defendido aqui nessa casa, e talvez tenha sido um dos primeiros a defender essa medida tão drástica do não pagamento do serviço da dívida pública da União. Nós devemos fazer o que fez o Rio Grande do Sul, e hoje o Rio Grande do Sul está conseguindo pagar os seus aposentados, está conseguindo pagar o seu funcionalismo e está conseguindo respirar. Nós conseguimos uma vitória, que foi a não cobrança do serviço da dívida dos royalties de petróleo, em cima dos royalties de petróleo, porque royalties, como eu disse anteriormente, não é arrecadação, é uma compensação. Nesse entendimento, o STF já livrou o Estado do Rio de Janeiro e já deu uma melhorada, pelo menos uma possível aliviada no caixa do Estado. Porém, só de serviço da dívida nós estamos pagando algo em torno de 850 milhões, o que resolveria por completo a nossa necessidade de pagamento dos aposentados e dos pensionistas e também dos funcionários públicos que estão em atividade. Nós precisamos rediscutir o Pacto Federativo, nós precisamos rediscutir o serviço da dívida. O problema que nós estamos vivendo nesse Estado se deve muito a essa falta de coerência no Brasil, onde se fala em federação e os estados estão de pires na mão, aonde os estados perdem dinheiro para manter a corte de Brasília. E as coisas e as pessoas, as coisas acontecem nos estados e nos municípios e as pessoas vivem nos estados e nos municípios. Precisamos rediscutir o papel do legislador estadual. Precisamos rediscutir o Pacto Federativo e já está na hora de declararmos a moratória no pagamento da dívida, o que significa um alívio nos caixas do Estado e um alento para os aposentados e pensionistas que, de forma muito vergonhosa, deixaram de receber o seu subsídio, o seu salário. Nós precisamos agir. Essa casa precisa se posicionar, pois já, como disse anteriormente, que o Executivo não tem coragem de declarar a moratória, pois fica esperando que esse governo falido do governo Dilma salve o Estado do Rio de Janeiro. Nós, nessa casa, deveríamos lançar mão e declararmos a moratória, já que o Executivo não tem coragem de fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente.